Ok, meus queridos, bom dia mais uma vez, uma alegria muito grande poder falar a igreja virtual da Sala 57. Queremos cumprimentar a todos aqui, a cumprimentar também as nossas queridas ovelhas de ontem e de hoje. Em especial, hoje eu queria cumprimentar irmãos lá do estado do Pará. Tivemos por lá na última semana, nessa última semana, na cidade de Itaituba e também na cidade de Santarém. E ali encontramos vários que diziam, pastor, eu te vejo na sala 57, né? Eu dizia, e eu respondia, né? Sim, estamos em movimento, né? Então, em todo lugar espalhado, nós encontramos irmãos queridos, né? Que estão congregando nessa sala virtual. Nós temos aqui um tema para a gente compartilhar. Eu quero ir direto ao ponto, logo, para a gente ganhar tempo, né? Então, está o texto principal aqui está no livro de Gênesis, no capítulo 12, um texto muito conhecido, Gênesis 12, a partir do versículo 1, verso 1 até o versículo 4, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. A questão da terra que te mostrarei é o foco central da nossa mensagem, né? De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Vamos ler o 5 também. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Logo após o homem pecar, logo após a queda, Deus inicia a sua missão de salvar a humanidade. Logo ali, ainda ali, né, já lhes faz a promessa do Messias, que iria esmagar, né, a cabeça da serpente, e a humanidade logo em seguida se corrompe a ponto de Deus resolver dar cabo de toda a carne, como diz o texto bíblico, através do dilúvio. Após o dilúvio, só historiando aqui, né? A gente é o pano de fundo do que queremos falar nessa manhã. Então, a humanidade se corrompe, vem o dilúvio, e agora, depois do dilúvio, Deus vai dirigindo os eventos, eles se desenvolvem, se espalham, né, pela terra, né, por todas as terras, é, confundem as línguas, surgem as nações, mas Deus está dirigindo, né? Dirigindo os eventos, Deus está no comando, no controle, para que se cumpra o seu propósito, o seu grande plano para salvar a humanidade, né? Deus tinha um mundo para salvar, tinha uma mensagem para ser proclamada, e para cumprir esta missão, assim, essa missão salvadora, Deus escolheu uma nação, e essa nação se tornaria o seu instrumento de salvação do mundo. E para ser pai dessa nação, dessa grande nação, que seria uma nação de um reino de sacerdotes, uma nação santa, Deus escolhe Abraão para ser o pai. Por isso, puxa de lá, do meio da sua parentela, da sua terra, e Deus diz para ele: você vai para um lugar que eu vou te mostrar, um lugar que eu te mostrarei. O que é que Deus viu em Abraão? Ele viu um caráter íntegro, ele viu sinceridade de propósitos, e ele viu um homem de fidelidade irrestrita, e por isso ele escolheu Abraão. E fiel ao chamado de Deus, à ordem de Deus, Abraão saiu. Ele saiu errante, irmãos, através do deserto, marchando, né? Ele saiu pela fé, marchando rumo à terra totalmente desconhecida. Abraão, vou te levar para um lugar, eu vou te mostrar o lugar. Quando chegar no lugar, vou dizer aqui. Embora o texto
aqui Moisés já disse para onde ele estava indo, porque a essa altura Moisés já sabia, né, para onde Abraão estava indo. Abraão saiu sem saber para onde ia. Como diz aqui em outros versículos da Bíblia, como Hebreus também diz que ele saiu sem saber para onde é que ele estava indo, né? Estava indo para uma terra que Deus prometeu. Daí vem a expressão, né, a terra prometida por Deus. Ali ele se estabelece, né? Aí de Abraão nasce Ismael, nasce depois Isaac, o filho da promessa, e a promessa era de ti farei uma grande nação, através de tua família, abençoarei todas as famílias da terra. Abraão não tinha filhos, ainda não tinha filhos. Seu primeiro filho, Isaac, ou Ismael, nasce quando ele tinha 86 anos de idade ainda, já, né? Aqui ele está com 75 anos quando sai de lá. Sua mulher, Sara, estéril, nós conhecemos bem essa história. Surge Isaac, ou Ismael, de Agar. Depois nasce Isaac, com Abraão com 100 anos. Ismael, inclusive com a anuência do Senhor. Desculpa, irmãos. Perdão. Então, com a anuência do Senhor, Isaac, ou Ismael, retirado da família, filho da promessa, Isaac nasceria sem uma concorrência, né, ali de Ismael. Conhecemos bem essa história. De Isaac, ele já estabelecido, né, Abraão estabelecido, e Isaac também estabelecido na terra prometida, a terra de Canaã, nascem Esaú e Jacó. Jacó engana o seu pai e o seu irmão, e tem que sair, tem que deixar a terra prometida, e passa longe da terra prometida mais de 20 anos, e quando ele volta com seus filhos, com suas mulheres, né? E, e aqueles doze filhos de Isaac, de Jacó, eles manifestam um caráter totalmente deturpado, longe do objetivo do plano de Deus. Apenas um dos seus filhos, o filho mais velho de Raquel, José, parece manifestar o espírito desejado para que a família de Abraão, de fato, assumindo aquela terra, cumprisse o propósito de Deus. Mas filhos como Simeão e Levi, assim que eles voltam para a terra prometida, em Siquém, eles cometem um assassinato, um genocídio, né, ali, dos homens de Siquém, por conta de um problema com uma de suas irmãs, né? Então, a única esperança termina sendo José. Mas esses mesmos filhos de Jacó vendem José, né, por inveja. É claro que Jacó, ele, agora já chamado de Israel, ele contribui para isso, criando um clima de ciúme, de preferência no meio da família. Mas José é vendido como escravo, e Deus, para compreender seu plano, né, permite que José, ali como governador, já no Egito, né, e depois de uma grande fome, durante uma grande fome, agora o povo que estava na terra prometida, o povo de Deus, os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, são retirados da terra prometida outra vez, vão parar no Egito, e ali eles passam 400 anos num sistema de escravidão, até que após os 400 anos, Deus desperta um libertador, Moisés, e ele tinha uma missão. E qual era a missão de Moisés? É trazer o povo de volta. Para onde? Para a terra prometida. A terra prometida. Eu quero ler um outro texto. Um outro texto está no livro de Êxodo, no capítulo 19, 19, verso 5. Aqui fala da missão deste povo, né? Diz assim: agora, pois, 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará
aos filhos de Israel. O chamado de Deus para Moisés na libertação, o povo sai do Egito, né, e vai marcha em direção à terra prometida, e o objetivo era o mesmo objetivo de Abraão, de Deus que Deus deu a Abraão. Ali você vai ser uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Vocês serão meu povo, e se vocês diligentemente ouvirdes a minha voz, se você me obedecer, se eu andar de acordo com os meus princípios, vocês vão cumprir o meu propósito naquele lugar. Deus queria, irmãos, Deus queria estabelecer o seu povo na Palestina, na região da Palestina, hoje chamada. A terra de Canaã era o mais estratégico ponto do planeta. Né? Ainda hoje, os estadistas do mundo inteiro, né, eles reconhecem a importância geográfica de onde está instalado Israel, né, de Israel. Então, os líderes das nações, eles lutam para obter assim, a supremacia naquele lugar. Então, a potência que dominar aquela área, hoje, vai possuir um ponto muito favorável no jogo político mundial, na geopolítica mundial. Deus queria plantar a sua nação naquele lugar, numa encruzilhada entre três grandes continentes. E qual era o objetivo de Deus ali, ao plantar Israel naquele ponto estratégico, terra de Canaã, na Palestina? Qual era o fim? Se tornar, fazer com que seu povo se tornasse uma grande potência militar? Não, não era esse o objetivo. O plano de Deus era que Israel, os seus filhos, os filhos de Abraão, se tornasse uma potência espiritual. O objetivo era um centro de difusão do conhecimento de quem é o verdadeiro Deus. O grande objetivo de Deus. Por isso, Deus plantou seu povo ali na encruzilhada, chamada encruzilhada do mundo, encruzilhada dos povos. Né? Então, assim, ali naquele lugar, as promessas de Deus seriam cumpridas. Né? A Abraão, de ele ser uma bênção. As promessas, agora as promessas territoriais, né? Feitas a Israel como um povo, elas não eram um fim em si mesmo. O objetivo não era simplesmente abençoar Israel, mas era parte do plano de Deus para salvar a humanidade. Queria compartilhar com vocês aqui um mapa para a gente estudar um pouquinho aqui, porque talvez é possível que alguns dentre nós, deixa eu ver se eu ainda sei fazer isso aqui, ok. É possível que alguns entre nós não compreendam ainda, não compreendam ainda perfeitamente onde é que fica Israel. Se encontrar, pronto, acho que está certinho aí agora. Nunca mais compartilho uma tela, mas eu creio que está certinho, né? Puxa, cantinho aqui mesmo. Tá Ok, certinho. pronto. Tem Cruzado dos Povos. Vamos ver aqui uma série de mapas aqui para a gente entender um pouquinho onde é que está Israel, onde foi que Deus colocou Israel. Então, primeiro vamos colocar no mapa, em um mapa mundi, né? Um mapa é, mais atualizado. Nós vemos aqui, né? O mapa mundi, saiu da bola, né? Ficou esticado aqui para a gente ver melhor as dimensões aqui, embora não sejam exatas. Mas eu pergunto aqui, né? Você seria capaz de identificar onde é que está Israel aqui nesse mapa? Se você chegasse aqui agora dizendo Israel está exatamente aqui, você apontaria para onde, né? Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre isso aqui. Então, Israel fica nessa região aqui, né? Dá para ver um círculozinho preto, né? Esse círculozinho preto aí mostra todo mundo conhecido nos dias de Abraão, Isaac, nos tempos bíblicos. Tudo que era conhecido era aí, né? E a região, vamos avançar um pouquinho aqui. Onde é que fica essa região da Palestina, né? Vamos tentar aqui rusticamente, ok, ok. Olha aí, esse aqui é o mundo conhecido de então. Nós vemos aí o centro em azul, né? O mar Mediterrâneo, vamos ver um pouquinho mais aqui, olha aí, né? Então aí é o mundo conhecido, é o mundo antigo, está aí. Deixa eu ver um pouquinho mais aqui sobre isso aqui. Vamos ver aqui
uma rústica, né, aula de geografia bíblica, tá certo? Nós temos professores aqui que já foram mencionados, o professor Marcelo, inclusive, o professor Godinho, professor de teologia, né? Mas me permitam, de data venha, né? Para eu dar uma aula aqui de geografia bíblica, né? Então, Abraão sai daqui de onde está esta setazinha, né? Abraão sai daqui de outros caldeus, e nós vemos aí, bem delineado aí, onde está aqui o percurso de Abraão, né? Arã, e depois vai até. Então, o objetivo era instalar o povo de Deus aqui. Deus diz: vou te mostrar, vai andando aí, vou te mostrar como chega. O lugar é aqui, na terra de Canaã. Ok? Avançando um pouquinho mais, ó. Pronto, esse pedacinho aí, mais ou menos aí, seria a terra prometida, Canaã. Então, aqui a expressão desse lugar, né, o nome desse lugar em hebraico. Depois passou a ser chamado de Filistia, porque a Palestina era a terra dos filisteus, que habitavam a terra. As cinco grandes cidades filisteias estavam ali: Asdod, Asquelon, Ecrom, Gaza. E essas cidades, não é incrível que cidades existem até hoje. Estão lá. Inclusive, a gente ouve falar o tempo todo dos conflitos, né? Na faixa de Gaza, né? Terras, povos poderosos, cidades poderosas da sua época, né? Então, depois de Filistia, Filistínia com PH, né, aí do latim, e passamos depois a chamar Palestina, é o mesmo lugar, né, a terra dos filisteus, a Palestina. Aqui vamos ver um pouquinho aqui sobre a localização geográfica, né, ó. Aqui acima estavam as montanhas do Líbano, né, mais embaixo aqui ao sul, o deserto do Sinai, que eles tiveram que atravessar o deserto do Sinai, bem aqui, mas desse outro lado aqui, o deserto da Síria, e do lado de cá, opa, voltei, né? O deserto de cá, o mar Mediterrâneo. Você observa que essa área é uma área geograficamente, naturalmente protegida. Deus colocou seu povo em um lugar que tinha proteção de todos os lados. Para atacar Israel, teria que atravessar o deserto. Pelo sul, pelo norte, atravessar o deserto. Pelo outro lado, tinha que atravessar o deserto também, o deserto da Síria. Ou senão teria que atravessar o mar Mediterrâneo, né? Então, era um local naturalmente protegido. Deus escolheu esse lugar a dedo, né? A dedo, vamos dizer. Ok? Então, a dimensão, né, nessa posição de cima a baixo aí, 260 quilômetros, de largura, vamos dizer assim, 100 quilômetros, que faz um total de 26 mil quilômetros quadrados. Essa região, se fosse comparar com um estado brasileiro, seria do estado mais ou menos do tamanho do estado de Alagoas, né? Para quem conhece o Nordeste, para ter uma dimensãozinha aí, né? Ok. Então, essa região onde estava plantado Israel, vamos ver aqui um pouquinho, era um local que, para sair do Egito, depois da escravidão com José, era somente esse pedacinho aqui, ó, atravessou e chegou na terra de Canaã. 40 dias de viagem. Mas observe que para fazer esse percurso aqui, tinha que atravessar, a gente já vê logo escrito aí, Gaza, né? Tinha que passar pelas 5 cidades filisteias. Eles não estavam prontos, era um bando de escravos. Deus disse: não, não vai por esse caminho, não. Deus desviou o curso, desceu para ali, atravessou o Mar Vermelho, passou pela península do Sinai, e por trás atravessar o Rio Jordão. Esse era o caminho, esse era o percurso. Mas o povo estava despreparado, o povo estava em erro. E por conta disso, Deus permitiu que eles ficassem rodeando durante 40 anos até entrar em Canaã. Vamos ver um pouquinho mais aqui sobre esse assunto, né? Então, olha só. No círculo está Canaã, e aqui nós estamos vendo um percurso. Vamos ver aqui de novo. Ó, quem saía do Egito em direção à Babilônia, né? Que era um reino poderoso da sua época, tinha que passar por Canaã. E vice-versa, quem vinha da Babilônia para o Egito, da mesma maneira. Um outro percurso, quem saiu do Egito, que era das grandes civilizações, onde estava o grande comércio, né? Para Nínive, a capital da Síria, tinha que passar por Canaã. O que mais, né? Quem saía do Egito em direção a Damasco, capital da Síria, tinha que passar por Canaã. Quem saía do Egito e vice-versa em direção, observe que está infinito aqui, né? Infinito, está indo para Tarsis.
no sul da Espanha, né? Na época não era conhecido. Observe que está fora do mundo. Desculpe, quando Jonas queria fugir para Tarsis, ele queria fugir do mapa. Você vê que Tarsis não aparece no mapa. O mundo antigo não aparece no mapa, né? Tarsis. Então, mas para fazer esse percurso para ir lá para o lado da Europa, tinha que passar por Canaã, pegar ali o porto de Jope, né? O Jope, como Jonas fez, pegar o navio e ir para Tarsis. Essa, esse era o percurso. O que, que é de importante disso? Por que, que eu estou insistindo nesses caminhos? Observe que, de fato, a terra de Canaã é a encruzilhada dos povos. Tem que passar por ali. E por que Deus resolveu colocar Israel na encruzilhada dos povos? Porque o seu objetivo é que quando esses povos passassem por ali, teriam que entrar nos seus mercados, no seu comércio, nas suas feiras, dormir nas suas pousadas, nos seus hotéis, teria contato com o povo de Deus ali. E assim eles iriam compartilhando o conhecimento do verdadeiro Deus. Essa foi a estratégia missionária de Deus. Implantou seu povo em um lugar privilegiado, onde todos os povos teriam que passar, passariam por ali e veriam o testemunho de um povo bem ordenado, uma nação de sacerdotes, uma nação santa, um povo ordenado por princípios poderosos, verdadeiros. Esse era o plano de Deus. Isso só se cumpriu de forma mais próxima no reinado de Salomão. O texto bíblico diz que todas as nações vinham para conhecer, né, sobre Deus, né, o Deus de Israel. A rainha de Sabá é um exemplo disso. E quando viu a perfeição, o testemunho de vida de Salomão, como viviam os seus empregados, como era bem ordenado o seu reino, ela louvou o Deus de, 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 de Salomão. Né? Esse era o projeto. É por isso que o reinado de Salomão é chamado de a era áurea de Salomão. Ok? Avancemos um pouquinho mais ainda aqui, né? Então, aqui, voltamos ao mundo atual, aqui está a terra de Canaã, né? O mapa mundi atual, mais ou menos, né? A terra de Canaã está aí. Ok, qual era o plano, o projeto de Deus? Deus estabeleceu seu povo aqui neste lugar e todas as nações viriam, né? Viriam para ter o conhecimento do Deus verdadeiro, né? Esse era o projeto de Deus. Então, era uma missão, os teólogos chamam de centrípeta, né? Todos convergiam em direção a Israel, para ali em Israel ter o conhecimento verdadeiro de Deus, né? Então, hoje a igreja, como é que funciona a igreja hoje, né? Nesse mapa aqui, ó, o processo não é esse, não é esse o processo, né? A missão hoje ela é centrífuga, né? Da igreja um centro de influência, um centro poderoso, dali saem, né? Saem os missionários, saem da igreja para, como dizemos aqui, né, para desaguar e apresentar o verdadeiro conhecimento de Deus. Ok? Saímos aqui da tela, né? Tela de compartimento, voltemos aqui para para o nosso tema, né, que estamos desenvolvendo aqui, mas sem o mapa, né? Deixa eu ver aqui, meu esboço aqui para não me perder. Ok. Então, o objetivo do mapa, ou do plano de Deus para Israel, era estabelecê-lo ali, está bem claro, né? Mas havia um condicional que quero ler de novo, né? O condicional, capítulo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Então, esse objetivo de Deus para com Israel, para salvar o mundo através de Israel, tinha um condicional. E a condição é: você tem que ouvir minha voz, tem que andar de acordo com minha vontade. O seu testemunho tem que ser poderoso, senão não vai se cumprir. Mas nós conhecemos a história. Infelizmente, Israel falhou no propósito de cumprir a vontade de Deus. Falhou. E, inclusive, por não cumprir a sua parte, Deus não estava mais
obrigado de cumprir, né? Estava, melhor dizendo, desobrigado de cumprir a sua. Israel falhou ao rejeitar o Messias. Um relato de uma parábola de Jesus mostra mais ou menos este momento, onde Jesus conta a parábola em Marcos, capítulo 12, verso 1 a 9, né? E depois o verso 12 também. Eu queria ler, vou ler rapidamente, diz assim: Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, né, uma cerca, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, sabia Israel, né? No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles o fruto da vinha, dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. Um profeta. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e, a este mataram. Muitos outros lhe enviou, muitos profetas lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhes apenas um, seu filho amado. E a este lhes enviou, por fim, dizendo: Respeitarão meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, a pergunta de Jesus? Pergunta retórica, né? Que fará, pois, o dono da vinha? E ele próprio responde: virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Aí o verso 12 mostra que eles entenderam e procuravam prendê-lo, mas temia o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Então, veja só, nessa parábola Jesus diz que havia a missão de abençoar o mundo com a verdade de Deus seria retirada de Israel e seria dada a outro. Jesus está já profetizando o surgimento da igreja cristã com seu ministério. Israel rejeitou o Messias e foi rejeitado como nação, ou seja, perdeu o direito de ser um instrumento de Deus para o cumprimento do plano geral da salvação da humanidade. Historicamente, irmãos, é isso que a igreja adventista crê e ensina. Israel, como nação, foi rejeitado. Israel pode ser salvo. Como Israel será salvo? Individualmente, aceitam o Messias. Ainda que seja a nação toda, mas precisa aceitar o Messias para a salvação. Em lugar de Israel, surge a igreja cristã, com o objetivo de preparar um povo para se encontrar com Deus. Ellen White diz no livro Atos dos Apóstolos, na página 9, logo no início do livro, ela diz: a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e a sua missão é levar, a missão agora centrífuga, né? É levar o evangelho ao mundo. E Cristo mostrou primeiro em Jerusalém, depois Samaria, por toda a Judéia e até os confins da terra. A missão da igreja. Não é mais atrás, venha para cá. Não, nós saímos agora para anunciar o evangelho. Eu sei que este assunto da rejeição de Israel é um assunto que pode gerar algum tipo de debate. Mas não é esse aqui o meu assunto. O meu assunto não é essa questão da, 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 do status de Israel hoje. Não, não é esse o meu objetivo. Para tudo isso como pano de fundo para o que queremos dizer a partir de agora, ao finalizar, né? Ao refletir sobre isso. Né? Meu objetivo aqui é deixar claro, né, que Deus estabeleceu Israel em uma posição estratégica na encruzilhada dos povos para que Israel fosse uma luz, para que pudesse transmitir a mensagem de Deus ao mundo. Essa é a primeira parte do plano. Quando Israel falha, Deus coloca também a igreja em posição ou posições estratégicas.
Eu achei interessante quando o pastor Wagner disse, né? Deus, como é que ele falou? Como é que você falou? Deus, o projeto de Deus, né? É, nos dá, eu esqueci como, né, como é que foi, né? Nos dá o Filho, o Espírito Santo, e o Espírito Santo, eu esqueci como é que você diz, mas foi muito interessante, né? Mas o Espírito Santo quer ver em nós pessoas cheias do Espírito Santo. Seria mais ou menos isso aí, né? Nós somos a ponta da linha, a ponta, o final, né, do processo de para a salvação. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E como igreja nós nos reunimos para nos fortalecer, nos animar, nos motivar, nos capacitar por esse Espírito Santo, para que possamos testemunhar em pontos estratégicos, em lugares estratégicos. Deus colocou você a mim em pontos estratégicos, em lugares específicos. Ou seja, Deus colocou-nos na rua, a rua que você mora, é um lugar estratégico, o bairro, a cidade que você mora. Deus colocou você ali, porque Ele tem planos para você ali. O lugar, a família que você nasceu, os ambientes que você frequenta, na escola, né, no seu ambiente de trabalho. Deus colocou você ali, ponto estratégico, para que as pessoas passem por você, para que as pessoas olhem você, vejam como você e eu nós vivemos, a maneira que as coisas que nós dizemos, como nós nos vestimos, o que nós comemos, como o nosso testemunho, muito mais do que nós dizemos, é muito mais do que nós fazemos, é o que nós somos. Deus nos colocou para sermos filhos de Deus, testemunhas do seu poder. Nós não somos advogados de Deus, Deus nos chamou para isso. Nós somos testemunhas de Deus. O que precisamos dizer para as pessoas é o que Ele fez em nós. E nós fazemos isso da melhor maneira que nós fazemos isso, não é com nossas palavras. Porque muitas vezes, infelizmente, o nosso discurso ele está um tanto quanto desassociado da nossa vida. Quando eu comecei a pregar, eu comprei um livro, um livrozinho chamado José, José esqueci agora o nome, Um Pregador Leigo, né? E ali tem uma historiazinha, e nessa história, José da Silva, me parece, né? Um homem simples, um pregador leigo. E tinha uma historinha que disse que um rapaz foi com um amigo, ele foi pregar numa igreja, e depois que ele fez o seu sermão, ele voltou e aquela pergunta aí, como é que foi? Como é que eu fui? Qual foi a minha performance, né? E o amigo respondeu e disse: não deu para ouvir direito, porque as suas más obras estavam fazendo muito barulho. Então, não é exatamente o que nós dizemos, e nem mesmo o que nós fazemos, porque nós podemos fazer coisas mecanicamente, é quem nós somos. Nós seremos nação, nação santa, um reino de sacerdotes, se nós seguirmos os princípios de Deus, permitir que o Espírito Santo implante em nosso coração a sua santa lei, que tenhamos um caráter semelhante ao de Jesus, que sejamos pessoas bondosas, gentis, compassivas, tolerantes, como foi Jesus entre nós, né? Com Jesus, como foi Jesus homem entre nós, o exemplo que ele nos deu. Então, Deus nos chama para abençoar pessoas, para impactar as pessoas ao nosso redor. Por isso, ele nos posiciona em contextos estratégicos, para sermos uma influência positiva. Israel foi chamado para ser um exemplo para os povos. Nós somos chamados para refletir o caráter de Deus em nosso comportamento, irmãos, em nossas atitudes, em nossos relacionamentos. Deus nos colocou em contextos estratégicos para compartilhar a sua palavra, exatamente no ambiente que nós estamos inseridos. Aí nós temos a oportunidade de transmitir assim a mensagem de Deus por palavras, por ações, por atitudes que apontam o verdadeiro evangelho de Jesus.
Deus nos colocou, irmãos, em posições estratégicas para que possamos servir de apoio e encorajamento para as pessoas. Nos coloca na proximidade com pessoas que precisam de conselhos, de encorajamento, pessoas que precisam de amor, pessoas que precisam de abraço. Eu, igreja, ser uma fonte, um centro de apoio para pessoas. Por isso Deus colocou. Nosso papel é ser suporte, né? Um reflexo da compaixão de Cristo, ajudar outras pessoas a enxergarem sua graça. Deus nos colocou aí onde você mora, onde você trabalha, na sua escola, nos colocou nesse ponto estratégico, colocou você e a mim no, no meu ambiente, né? Para testemunhar através de nossa vida. Nossas ações falam alto, falam mais alto que nossas palavras. Deus vai usar a nossa conduta, nosso comportamento, nosso testemunho para mostrar aos outros o que significa viver em comunhão com Ele. Foi o que Ele fez na era de ouro de Salomão, que depois, infelizmente, também se desviou, né? Mas naquele período da fidelidade de Salomão, a era de ouro, né? Deus quer nos usar assim também. Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. E a luz serve para brilhar, precisa ser colocado num lugar, em um ponto estratégico, onde possa de fato iluminar. Ele disse também que nós somos o sal da terra, misturamos-nos com as pessoas para fazer a diferença entre as pessoas. Se a gente não faz a diferença no lugar, no ambiente, nos lugares que nós andamos, nos ambientes que nós utilizamos, não temos valor como cristão. O cristão que não é sal, que não faz a diferença, que perdeu, se tornou insosso, não sei se é essa expressão, não lembro se é essa expressão, perde seu valor. Jesus diz: para que serve? Não serve para nada. Pode jogar no chão, vai ser pisado pelos homens, vai jogar pelo caminho. Assim como Israel era uma nação estratégica, nós somos os instrumentos estratégicos de Deus colocados em locais específicos para abençoar, para ensinar, para refletir o amor de Deus às pessoas. Todas as pessoas que ele coloca no nosso raio de ação. Nesta manhã, não importa o que se foi ontem, não importa nem o que você será amanhã. Amanhã está lá para frente, não interessa amanhã. Jesus disse: basta a cada dia seu próprio mal. Se preocupe com hoje, nesta manhã. Se eu gostaria de pedir ao Senhor que torne você um instrumento de salvação para os outros, um centro de apoio aos outros, que talvez você não vai nem dar um estudo bíblico, você só vai mostrar carinho e amor para as pessoas. Vai só abraçar. Não precisa nem falar das 2.300 de manhãs, não precisa nem falar da importância da guarda do sábado. Apenas estar com eles e revelar Deus na sua vida, no seu testemunho. Se eu gostaria de pedir ao Senhor que te use dessa maneira hoje. Você quer ser de fato um instrumento do Senhor, em um lugar estratégico onde Ele te colocou, para que você seja uma bênção. Quer que o plano de Deus para Abraão, em que Abraão serão benditas todas as nações da terra. Quer que se cumpra isso em você, que em ti, através da sua vida, o seu testemunho, todas as pessoas que estão ao seu redor sejam abençoadas, sejam atraídas para Deus. Pastor Wagner, não sei se eu queria já fazer oração. Está podendo fazer uma oração? Eu acho Pode que fazer, sim. meu pastor, pode fazer. Não, pastor Adevaldo. Então vamos, deixa eu ver aqui. As mãos estão levantadas aqui, né? Mais alguém gostaria de levantar a mão e dizer assim: eu quero ser um instrumento de Deus. Deus me colocou neste lugar. Eu não gosto muito de estar aqui, mas Deus me colocou aqui. Essa minha família não é exatamente como eu gostaria que fosse. Deus me colocou aqui de forma estratégica. Que sejamos uma benção. Oremos então. Querido Pai, eterno e bondoso Deus, em nome de Jesus, nos aproximamos de Ti, em Tua presença, mais uma vez nesta manhã, neste lugar, nessa igreja virtual. Nós sabemos que o Senhor
O Senhor se inclina para ouvir a nossa voz. Os seus braços de amor nos circundam neste momento. O Senhor abraça os seus filhos e nesta manhã o Senhor nos diz outra vez que nos ama, que quer nos usar como instrumentos para a salvação de outras pessoas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de nos chamar para a sua família. Obrigado porque o Espírito Santo nos converteu o nosso coração a Ti, para que pudesse aceitar o Teu chamado. Aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Suplicamos ainda, ó Deus, que o Espírito Santo, maravilhoso conselheiro, nos conduza a uma vida de testemunho, uma vida santa, que em nossos comportamentos, que o nosso comportamento, que em nossas atitudes, em nossas ações, em nossas palavras, possamos revelar para as pessoas quem é Deus em nossa vida. Que Deus seja que o Senhor seja um personagem real e central em nossa vida. Que as pessoas observem e percebam que nós estivemos contigo nesta manhã. O milagre almejamos, ó Deus, que aconteça nesta manhã. E durante todo esse dia, ao nos erguermos desta oração, ao sairmos desta oração, ao longo deste dia, essa atmosfera celestial que desfrutamos aqui, possa ser compartilhada para cada pessoa que entrarmos em contato. Nos abençoe, ó Deus, para que sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Que sejamos uma bênção, que não venhamos a falhar ao cumprir o teu propósito para nós como indivíduos, como Israel infelizmente falhou como nação. Que a tua bênção se estendam a cada um de nós e aos queridos que nós aqui representamos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Isso aí, meu pastor. Muito obrigado, viu, pela sua disposição e disponibilidade. Quando a gente toca nesse assunto envolvendo exatamente a nação de Israel, a gente tem muito o que pensar, né? Porque já há o exemplo da nação de Israel para a gente aprender e não fazer muitas coisas negativamente, podemos dizer assim, né, semelhantes, né? Então, já há um caminho a ser trilhado, porque com a nação de Israel, é óbvio que não temos só questões negativas, né? Temos muitas questões positivas, mas essa ideia, né, de como Deus planejou para o povo de Israel, os planos de Deus para essa nação era plano de tremendo, poderoso, né? Mas ao longo do processo, a nação não cumpriu cabalmente ali os propósitos de Deus. E hoje o bastão está em nossa mão, né? Como será a nossa história? Como nós estamos escrevendo a nossa história? Então é uma grande responsabilidade e a gente precisa sim ser lembrado disso vez após vez para podermos continuar no caminho, né? Verdade, verdade. Que nós não venhamos a falhar, né? Que a gente aprenda. Eu costumo falar para os nossos filhos, para meus filhos, né? Eu disse: o sábio, eu aprendi não sei aonde, mas eu repito para eles, né? O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Você não precisa quebrar cara. Olha, ali, rapaz, eu errei ali, então não vai por esse caminho. Eu digo para eles: olha, eu errei nisso aqui. Quando eu tinha a sua idade, você não precisa cometer o mesmo erro, né? Você pode ser sábio, né? Você, ainda jovem, pode agir com sabedoria, se você seguir, evitar os erros que os outros cometeram. É como você falou com relação aos erros cometidos pelo povo, né? Pelo povo de Israel no cumprimento da missão de Deus. E, pastor Flávio, um dos grandes desafios nosso, um dos, né, grandes desafios nossos, é caminhar na mesma direção, é ter o mesmo propósito, é pensar as mesmas coisas, porque somos em vários, né, e cada um com a sua história, cada um com o seu contexto de vida, cada um com a sua cultura. E talvez o grande aprendizado que Deus quer é que sejamos um só. O grande ensinamento, na verdade, é que sejamos um só. Você vê, por exemplo, você falando aí de missão, né? Sobre essa ideia da missão, você falou até nas duas realidades, né? Israel.
Israel, ele era uma missão atrativa, essa ideia de Deus trabalhava ali para o povo, né? Na essência, na questão É, espiritual, como diz aquelas meninas, né, bacanas que nós entrevistamos outro dia, nós não temos uma missão, nós somos a missão. Então, de alguma maneira, também nós somos uma missão atrativa. Mas no mandato de Jesus, a ideia é que possamos sair, né? E lá, sim, as pessoas olharem nós pelo exemplo, né? Aí, não somente pelas palavras, mas pelo exemplo também. Agora, vejam, vamos só dar um exemplo aqui, ó. A gente pensa muito diferente. Às vezes, alguns pensam assim, ó, não, sabe, a gente precisa primeiro se consagrar, ficar um tempo se consagrando para depois pregar. Outros falam, não, nós devemos pregar, porque quando a gente evangeliza, a gente se consagra. Então, vejam, é igual santificação, é igual a ideia da reavivamento e reforma, né? Não existe reavivamento sem reforma e não existe reforma sem reavivamento. Também não existe missão sem consagração e nem consagração sem missão. Então, as duas coisas, elas precisam andar juntos, né? Não preciso parar uma coisa para fazer a outra ou vice-versa. Então, talvez o nosso maior desafio nesse mundo é a ideia, né, dessa diversidade, como viver a unidade nessa diversidade, né? E Deus tem trabalhado, viu, pastor? Deus tem trabalhado com a igreja, esse movimento de busca do Espírito Santo, tem sido assim de uma maneira muito bacana em vários movimentos, em várias direções, em concílios. Eu creio que essa é a direção, né? Buscando o Espírito Santo vai dirigir esse pensamento, né, e dirigir os nossos planos. é interessante que você falou aí, né, dessa questão da missão, né? Existem alguns que ainda sofrem muito talvez por não sentir que está cumprindo a missão de Deus, porque às vezes não sabe dar um estudo bíblico, né? Mas tem alguma dificuldade com a leitura, nunca pregou, não sabe pregar, não sabe cantar, assim, não tem um dom nenhum. Então, eu não sou missionário, né? Eu não sou missionário. Mas cumprir a missão de Deus vai bem além disso aí, né? Vai bem além de tudo isso aí, que é maravilhoso quando a gente desenvolve, né? Dons para pregar, para evangelizar, para cantar. É maravilhoso esses dons, né? Mas quem ainda não desenvolveu esses dons pode cumprir, sim, o plano de Deus, sendo, como eu falei aqui, né? Eu creio muito nisso. Ao longo desses últimos anos, né? Que a gente está embora o pastor Wagner insista em dizer que o rosto não tem ruga, aquele negócio todo, mas eu estou envelhecendo, né? E ao longo desse tempo que eu estou envelhecendo, amadurecendo como ser humano, eu tenho aprendido que o verdadeiro testemunho é ser igual a Jesus, ser como ele era, é tentar ser semelhante a ele o máximo possível, ser uma pessoa amável, uma pessoa generosa, uma pessoa gentil, e isso vai mais além, vai bem além do que simplesmente um estudo bíblico frio, seco. Não estudou aqui, pronto, já mostrei a verdade. Então, a letra fria da lei não resolve muita coisa, né? Eu creio que nós precisamos, pastor Edevaldo, irmãos, aqui da sala 57, nos tornarmos iguais a ele. Não sei se ainda dá tempo eu compartilhar uma historinha que eu aprendi no primeiro ano de teologia, né? Eu estava no IAN, né? Eu estava você não me permitiu, mas eu vou contar. Não dei tempo, Tem mas sim. olha, que exemplifica o que eu creio, o que eu penso, né? Eu fui com meu irmão também é pastor. Ele está em Sorocaba, o pastor Osmar, não sei quantos o conhece por aí, né? Pastor Igreja Central de Sorocaba. Então, ele estava 2 anos na minha frente, né? Eu estava no primeiro ano, ele já estava no terceiro ano. Então, ele tinha alguns amigos e um dia, que eu não conhecia, um dia nós fomos para a Feira de Santana, chegamos tarde e o ônibus nos levou para Cachoeira. Quem conhece o Iaém sabe que Cachoeira fica lá embaixo, tem que subir uma ladeira, uma serra grande para chegar em Capoeira-Sul, onde está o Iaém. E ali estávamos com algumas coisas que fomos comprar em feira, não dá para subir a pé, né? E ele disse, eu vou procurar um amigo que vai vir buscar aqui. E acionou a telefonia, era anos 90, 95, mais ou menos, 94. Aí procurou um amigo chamado Laércio, pastor Laércio, parece que está em Santos, me parece, o pastor. Ele estava no quarto ano. E o pastor Laércio desceu, Laércio, né, desceu com um corcel bege e chegou, nos ajudou, colocou as coisas ali. E eu fiquei assim,
impressionado com a disposição dele, a disponibilidade dele. Era uma quarta-feira, ele estava de paletó e gravata, estava na igreja com a família. Ele desceu, aí eu ali sentado no banco de trás, eu falei, Laércio, eu quero te agradecer, viu, que você veio nos buscar, veio nos ajudar. E ele se virou e disse, rapaz, não, eu quero te agradecer, porque você me deu uma oportunidade de servir. E quando eu sirvo, quando eu ajudo alguém, eu me torno mais semelhante a Jesus. Muito obrigado, ele falou. Eu nunca esqueci essa lição, foi a primeira lição, né? Quando eu ajudo alguém, quando eu sirvo alguém, eu me torno mais semelhante a Jesus, né? Esse é o meu objetivo de vida até a volta de Jesus, é me tornar mais parecido com Jesus o máximo possível, para, para que a minha missão seja de fato atrativa, né? Atrair pessoas Amém. para Jesus através do testemunho. Que seja esse nosso objetivo durante esse dia. É isso mesmo, meu pastor. É isso, não tenho dúvida Olha, disso também. olha eu aqui. Olha eu aí. Olá, meu pastor. Cadê você? Não tive como não parar depois de ouvir essa conversa boa demais aqui. Porque vocês estão tocando, queridos, num ponto nervoso da sala 57. Pense no ponto nervoso, é esse que vocês estão tocando aqui. Existe uma diferença na minha concepção, na minha maneira de ver, entre evangelismo e ativismo. O pastor estava mexendo com as ideias, né? Consagração, como é que é, pastor Edevaldo? Primeiro, consagração. Consagração e missão. Não existe avivamento sem reforma, nem reforma sem avivamento. E consagração sem missão também não existe. Missão sem consagração, né? As O duas que que, coisas andam juntas, né? e o que vem primeiro? Consagração, a missão andam juntas, né? E o que vem primeiro? O que vem primeiro na sua concepção? E o Espírito do Senhor, Atos 1:8. E Os receber, 10 dias não, olha só, Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas. testemunhas. O que que vem primeiro? A consagração. Se eu for sem ser consagração, é ativismo religioso. Sim. Eu só ativei. A grande questão, pastor, quando eu mexi nesse assunto é assim, ó, é que muitas vezes a igreja ela fica enclausurada pensando só em consagração. Por exemplo, se nós ficarmos aqui na sala a vida inteira sem sair, você entendeu, não? O que eu quero dizer? É que aí a gente pega o inverso da igreja e sai todas as vezes sem se consagrar. Exato. Por isso que as duas coisas, né, eram para acontecer. As duas coisas precisam. Ellen White diz assim, ó, que reavamento e missão, reavamento e Realmente reforma, reforma. ela diz, se fundem em uma só. Consagração e missão se fundem em uma só, mas ela começa com o recebimento do Espírito Santo. Quem vai para a missão precisa entender que deve estar cheio do Espírito, a menos que ele não tenha medo que aquilo que ele faça sequer seja reconhecido pelo céu. Fizemos milagres em teu nome, pregamos em teu nome. Mas quem são vocês? Não, Senhor, nós usamos a Bíblia. Ah, tem pessoas até que se batizaram, mas eu não tenho um registro aqui. Eu não sei quem são vocês. Essas Não pessoas estavam desconheço, né? no reino de Deus, ativas. Ellen White diz que É tem isso aí. pessoas extremamente ativas na igreja. Ela diz que tem pessoas extremamente ativas na igreja, sequer registradas no livro do céu, mas são ativas na igreja. Então a gente tem que fugir, como você bem disse, dessa ideia de consagração sem emergir na É, missão, e eu tenho que fugir da ideia da imersão na missão sem a consagração, com a consciência de que tudo começa é a comigo. consagração. Por isso que é diário, pastor, não dá para parar para eu dizer assim, vou passar uma semana, Uhum. depois não, eu me consagro, vou para a missão, me consagro e me desgasto, todo dia. O processo é diário. Eu me consagro e desgasto, me consagro porque cristianismo, mais do que fazer coisas certas, porque são certas, ou deixar de fazer coisas erradas, porque são erradas, é um processo de regeneração. É o que a gente tem buscado, né, pastor, aqui na sala. A gente se enche pela manhã e deságua ao longo do dia. É isso. É todo dia. Eu tenho dito que quem se encher e não desaguar morre na própria água que recebeu. É isso aí.
Você não respira debaixo d'água, irmão. Você não é peixe. Nós não respiramos debaixo d'água. Encheu, se você não transbordar, mata você mesmo. A Bíblia diz assim, ó, feliz é aquele quem ouve e pratica a minha palavra. Só quem ouve não, hein? É quem ouve e pratica. Por isso, o ministério de Desaguar na Sala, ele é encardido o tempo todo na cabeça dos irmãos para a gente não cair nesse mal que é só ouvir, ou a gente coloca na cabeça dos irmãos que tem que receber o Espírito para não cair numa prática inadequada. Mas o processo é, eu recebo para me tornar engraçado, né, pastor, que a gente não se torna um pregador, a gente se torna testemunha, porque pregador nem sempre dá vida pelo que prega, testemunha sempre dá vida. Testemunha sempre. Então, nós não somos transformados em pregadores, nós somos transformados em testemunhas. Repito, pregadores nem sempre dão a vida pelo que pregam, mas as testemunhas sempre morrem pelo que pregam. Então, É isso começa aí. todo dia. Aí, quando eu vou pregar, inclusive, Flavinho, essa semelhança, ela é provocada pela presença do Espírito. E aí ela é confirmada na missão. Sabe como é que a semelhança é confirmada na missão? Você está pregando, a pessoa olha para você e fala assim, Pastor Flávio, cara, tu é parecido com Jesus, hein, irmão? Pessoas assim, por que tu é assim mesmo? Aí a semelhança tem selo de propósito. Maravilha, maravilha. É isso. Desculpa, parei o carro e vou andando que eu tô indo para o concílio. Um Foi abraço. excelente, foi Benção, excelente pastor. sua exposição. Obrigado. É isso aí, meus amados. Obrigado também, pastor Flávio. Deus abençoe o Valeu. senhor. Tenha um bom dia, tá? Estamos juntos aí na missão, estamos juntos na consagração, estamos juntos em tudo, em nome de Jesus, viu? Amém, amém. Meu amigo, um grande abraço. Benção demais, viu? Esse feedback aqui é muito interessante, né? Porque você vê que a gente vai conversando, né? E a gente vai alinhando as ideias, né? E quando a gente termina aqui o feedback, as ideias estão sempre bem ajustadas, né? Sempre bem ajustadas. Porque nós podemos, né, aproveitando toda a direção muito equilibrada da mensagem do pastor Flávio, muito bacana, muito direcionada, e acredito que o Espírito Santo trouxe aqui para que nós possamos ajustar mais alguma coisa em nossa vida, né? Precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com o quê? Com as extremidades, como diz o pastor Wagner. Então, tem um que acha que vai para lá, outro é para cá, né? As duas coisas, elas se fundem. É óbvio que não tem, você tem que começar por uma delas, né? E nesse caso, a gente começa buscando a Deus. Eu vou sair hoje para dar um estudo bíblico, o que que eu faço antes? Eu preciso me ajoelhar, orar, me preparar, revisar o material, né? Então, eu preciso estar preparado. Estar preparado. Eu preciso buscar o poder do Espírito Santo. Senhor, eu estou saindo hoje, eu não sei como vai ser. Coloca pessoas na minha frente. Então, você percebe que a consagração e a missão, elas precisam acontecer diariamente na minha e na sua vida. Diariamente na minha e na sua vida. Tá? Então, às vezes você fala, vamos ficar aqui 6 meses, a igreja precisa se preparar, e a igreja vive a vida inteira se preparando, né? Enquanto isso, é igual nós estamos sempre trabalhando aqui na sala, né? Enche pela manhã para desaguar ao longo do dia. Que assim seja na minha e na sua vida. Que os propósitos de Deus se cumpram em nossa vida, né? Que bom, amados. Estamos juntos, estamos juntos. E nesse momento agora, antes de começar ali, nós vamos ter agora o nosso testemunho, né? Que sempre esperado no final da sala, nós temos um testemunho. Mas deixa eu dar só um recadinho para você aqui, né? A pedido do nosso querido irmão Joilson, estamos tendo um culto no Horto Florestal, Zona Norte. Aí o pessoal da região que conhece, e o pastor Humberto Moura, né? O pastor Moura vai estar aqui nesse próximo domingo. Ele esteve no domingo anterior, mas vai estar nesse próximo domingo também, tá? Então, aqueles que estão da região queiram participar do culto, ele é domingo de madrugada, né? Na madrugadazinha, acho que é 6 horas, né? E aí, se tiver alguém que queira participar com o irmão Moura, né? Está aí, tá bom o recado. É só pegar aí a informação, quando você
clicarem com algum moderador, tá? Eles entram em contato com a gente, tá? Embora nós temos aqui o nosso culto também domingo pela manhã e acaba, né, colidindo aí os dois horários. Mas que Deus abençoe cada um de nós. A grande questão aqui é a busca, né, é a consagração para que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, né, a sermos aí uma missão, que às vezes só temos missão, né? Mas a ideia é nós termos uma missão, tá? Não esqueça aí de você, se você não fez ainda o seu joinha, tá? Não esqueça aí de dar o seu joinha. O Pastor Wagner está sempre relembrando aí para a gente poder colocar a nossa programação lá no topo, né? E aí o robozinho, né? Diz o Pastor Wagner aí que é um robô, né? Eu não entendo nada desse robô aí, mas assim, que ele automaticamente, quando é muito relevante, quando vários joinhas acontecem, né? Então essa programação vai para o topo aí, quando busca, ela aparece aí nas prioridades, né? Então, não esqueça de fazer o seu joinha aí lá no YouTube, mesmo você que está no Zoom aí, entra lá, tá? Com certeza isso vai ajudar aí a muitas pessoas ter mais acesso, tá? Deixa eu chamar aqui a nossa querida irmã, tá? A irmã Clarice, né? Para que possamos ter agora um momento de testemunho e que Deus, né, seja honrado com o testemunho dela, né? Olha, a irmã Clarice já está aí a postos. Bom dia, irmã Clarice, tudo bem? Bom dia, pastor. Tudo bem? E Irmã, vocês? tudo ótimo, graças a Deus. Irmã Clarice, se você puder, só enquadra o seu aparelho para que você, quando você for um pouquinho para frente, não corta, porque isso, tá ótimo, tá bom? Irmã Clarice, primeiro eu quero agradecer você, tá? Pela disposição e também disponibilidade de estar aqui contando aí os feitos de Deus na sua vida, um pouquinho da sua história. E assim, antes de nós começarmos, eu quero fazer uma oração com você aqui, juntamente com a sala, tá bom? Para que o Espírito Santo tome conta desse momento e que seja ele que vá dirigir esse momento aqui do testemunho, tá bom, minha irmã? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, mais uma vez nós entramos na tua presença, no sentido de fazer uma oração, um clamor, porque, Pai, sem o Senhor estar na direção, nada adianta aqui. Sem o Senhor, ó Pai, decidir as melhores coisas também, não queremos que as coisas aconteçam dessa maneira. Queremos que o Senhor esteja à frente. Queremos que o Senhor dirija. Queremos que o Senhor, ó Pai, nos ajude a fazer tudo para honrar e glorificar o teu santo nome. Amém, Aqui Senhor. está a irmã Clarice. A irmã Clarice hoje vai contar um pouquinho da história dela, como o Senhor tem dirigido a vida dela, da sua família. E nós queremos colocar esse momento em tuas mãos. Por favor, Pai, abençoe segundo a sua vontade, dirija segundo a sua vontade. Tudo está organizado aqui, tudo está pensado, mas colocamos em tuas mãos para que o Senhor conduza conforme a tua vontade, ó Pai. Pedimos tuas bênçãos para essa hora também, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Minha irmã, só diz para nós aí onde você mora, qual o estado que você está. Eu moro em Palotina, Paraná, estado do Paraná, né? Próximo a Cascavel, Toledo. Para quem não conhece Palotina, né? Fica próximo a Cascavel. E a senhora é paranaense. Sou paranaense. Tá bom. Sim. Eu pergunto porque às vezes a pessoa mora no Paraná, mas é catarinense, é gaúcha, né? Ou é de outro lugar também, né? Porque eu morei no Paraná uma época e tinha gente de todos os lugares, né? A gente tinha ali nordestino, próximo, onde morava, tinha gente de todo canto. Então, a irmã é paranaense. Sim. Sim, pastor. Irmã, no seu testemunho, você começa contando ali a sua história de vida. E assim, há uma coisa interessante em vários testemunhos aqui, né? Que parece que alguns deles têm essa mesma características, né? A gente tem uma família lá quando a gente nasce, na nossa infância, passamos por um momento de turbulências, né? Turbulências, várias dificuldades acontecem. Algumas são dificuldades financeiras, outras são dificuldades simplesmente familiares, outras são diversas dificuldades, né? Você conta que você teve uma infância muito difícil.
Por quê? Sim, pastor Adevaldo, eu queria dar um bom dia a todos da sala 57. É uma alegria e um prazer estar aqui com vocês para dar o meu testemunho. Já há algum tempo, alguns meses, né? O Espírito Santo tinha me incomodado constantemente a dar o meu testemunho aqui na sala. Aí eu já tinha mandado algumas vezes, né? E graças a Deus, o Espírito Santo preparou hoje para mim trazer esse testemunho para vocês da sala 57. E também para Amém. todos os meus amigos, né? Pessoas que a gente manda o link e também alguns da família, acredito que estão assistindo também. Então é uma alegria e uma honra estar aqui com vocês para dar o meu testemunho. Então, pastor, a nossa infância foi bem complicada e bem difícil. Por quê? Porque quando eu me conheci por uma criança, né, quando eu me conheci por gente, eu me deparei com muitos problemas na família, né? A gente veio de uma família assim bem estruturada, onde não se falava em Deus, onde a gente não conhecia Deus, né? Eu até a minha idade de 9 anos, eu nunca tinha ouvido falar de Deus. Então a gente era que nem uns bichinhos. Então, e a gente tinha muitos problemas na família, porque meus pais se separaram, né, quando eu tinha 7 para 8 anos, e nessa separação trouxe muita dificuldade com quem nós iríamos ficar, né? Quem que ia cuidar de nós? Porque minha mãe não tinha profissão, e a minha mãe, ela coitada, ela fez de tudo, né? Vendeu algumas coisas que ela tinha em casa e pegou nós e fomos para São Paulo, estado de São Paulo. E lá chegando, os seus pais também não tinham condições de criar a gente. E ela, como não tinha profissão, ela começou a adotar, né? Doar nós para amigos da família, da minha avó, tias. E a gente, como já era grandinho, a gente não queria se separar. Então o coração sempre falava mais alto, né? E, e novamente a gente se reunia, porque por mais que a gente tentava ficar com um, com o outro, mas a gente nunca a gente se separou antes, então a gente tinha essa dificuldade, né, de ficar um para cada canto, né? E até mesmo porque meu pai já não estava com a gente. E daí agora separar da mãe e dos irmãos era bem difícil, né? Principalmente para mim, que eu era mais velha, sou a mais velha, né? E tinha meus 4 irmãos, a minha irmãzinha mais nova, por parte da minha primeira mãe, né? Então, a minha irmãzinha mais nova ficou com a minha mãe, porque ela amamentava, ela era bebê, e nós 5, o pai, aí o meu avô e meu tio, né, foram procurar meu pai, porque meu pai, a gente não tinha nem notícia dele. Quando a minha mãe ganhou a minha irmãzinha mais nova, ela quase morreu, né, com hemorragia, porque meu pai, e a gente não tinha nem notícia do meu pai. A minha avó, ela era parteira, né, ela foi pegar a minha irmãzinha, foi ajudar a minha mãe. Eu lembro que ela me falou no outro dia de manhã, que a minha irmãzinha nasceu, ela me disse assim, filha, nós quase perdemos a sua mãe nessa noite, porque a tua mãe teve uma hemorragia e quase a gente perdeu ela. E eu olhei assim, e muitas roupas assim, com bastante sangue, né? E eu me assustei. Então, a gente ficou assim com muitos traumas, né? Aí meu pai, a gente não sabia notícia, já há muito tempo que ele tinha saído de casa, né? Ele falava que ia trabalhar de caminhoneiro e daí sumia e a gente passava até necessidade em casa. Muitas vezes a gente não tinha nem o que comer, né? E os vizinhos, às vezes, tinham que socorrer a gente, ajudando a gente com alimentos, né? Então, a minha avó, meus avós por parte de mãe, não pôde sustentar nós, a gente não queria ficar com ninguém. Aí a minha mãe, ela retornou novamente para o Paraná, né? Aqui na região de Marama. E daí meu avô, que já era viúvo, né, que a minha avó tinha falecido, que ela tinha problema de coração, e pelo desgosto que ela viu a nossa situação,
ela infartou e veio a falecer. Meu avô estava viúvo e a gente veio morar com ele, né? A minha mãe trouxe a gente para morar com ele. E o meu tio, que morava no mesmo sítio, ele, a gente ficou uns tempinhos ali com eles, né? E a minha mãe ia trabalhar na roça e a gente ficava em casa, né? E o meu avô era aqueles pessoas assim bem sistemática, né? Português assim bem Uhum. sistemático. Então a gente apanhava muito, tinha uma vida muito difícil, né, com meu avô, mas era um lugar que a gente, pelo menos, estava todos unidos, né? Aí o meu tio se incomodou com aquilo e pegou meu avô e foi procurar meu pai, né? Saiu e foram procurar meu pai. Falou, não é justo, né, o senhor de idade ficar criando os filhos dele enquanto que ele fica, né, de boa. Então, aí eles vieram encontrar meu pai, né, na procura, encontraram meu pai aqui próximo da nossa cidade, no Encantado, né, do Oeste, fica aqui próximo de Palutina, e encontraram meu pai ali. Já estava junto com uma senhora, uma mulher bem mais velha do que ele, né? E daí falou para meu pai que ele tinha que criar nós, né, ajudar na criação e socorrer a gente. Aí o que que meu pai fez? O meu pai pegou e foi buscar nós com um fusquinha, né, na época, e junto com a senhora que ele estava, né, pastor? E daí ele pegou a gente na marra, né, porque eu e meu irmão, a gente fugiu, a gente não queria de maneira alguma voltar com meu pai, né, principalmente sem a mãe, né? Sim. E a gente fugiu e a gente não queria de maneira alguma voltar com meu pai. Mas meu pai e meu tio foram atrás de a gente e conseguiu pegar a gente, né? Então, a gente foi assim tirado da minha mãe. A minha mãe foi proibida de vir junto com a gente, né? Porque até mesmo que meu pai já estava com outra, né? E a gente foi assim praticamente tirado da minha mãe. A minha irmãzinha mais nova amamentava, né? Aí ela teve que ficar com a minha mãe. E nós cinco, eu a mais velha e meus irmãos quatro, homens mais novo do que eu, a gente fomos obrigados a vir morar com meu pai aqui no Encantado, junto com essa senhora, que a gente não conhecia, né? Então, pastora Devaldo, e a gente ficou um tempo junto com essa senhora, né? Eu tinha que cuidar dos meus dois irmãos menores e meus dois irmãos abaixo de mim, os mais velhos. Ela fazia meu pai levar junto com ele no trabalho, né? Eu tinha que cuidar da casa. Eu, com 8 para 9 anos, eu tive que cuidar da casa, cuidar dos meus irmãos. E ai, se não cuidasse bem. Então, a gente sofreu muito, pastor. Não passemos fome, né, com essa senhora, mas a gente era, assim, recebia só uma quantia, né, pequena de alimento, no café da manhã, no almoço e na janta, só para, mesmo assim, para a gente não passar fome mesmo, sabe? Mas uma quantia, assim, bem pouca. O pai nunca estava presente, né, igual sempre acontecia, ele nunca sabia do que acontecia. Então, a gente ficou um tempo com essa senhora, ela tinha bar rodoviária no Encantado, né? E eu ajudava também. E aí até que um dia meu pai chegou bêbado, né? Porque ele bebia. Aí um dia meu pai chegou da rua bêbado e essa mulher que ele estava junto, né? Estava servindo uma janta para os motoristas de ônibus, né? Como era a ponta rodoviária, né? Uhum. Estava servindo janta e ela estava sentada junto na mesa. E meu pai viu aquilo, já começou a brigar muito, né? Ficou com ciúme e começou a brigar muito. E os filhos dela, que ela tinha um casal de filhos, a moça e um rapaz, né? E os filhos dela ponhou meu pai para correr com nós tudo. Aí o pai teve que pegar nós, tarde da noite, pastor, e sair, né? Sem rumo, sem lugar para ficar. Nós, malemar com a roupinha do corpo, né? Um colchão. Aí o que que o pai fez? Ele encontrou uma casa fechada, né? Arrombou a porta, entrou, colocou nós lá dentro. Aí no outro dia ele foi achar o dono da casa, para conversar com o dono da casa, né? E ali ele deixou eu com meus quatro irmãos, né? Comprou uns alimentos e, igual ele sempre fazia, né? Saía, demorava dias para voltar para casa, e a gente sozinhos, eu com 9 anos, meus quatro irmãos menores do que eu, né?
E a gente ficou naquela vida ali sozinha, e eu cozinhava do meu jeito, que eu tinha aprendido, né? Cuidava dos meus irmãos. O mais novo tinha 1 ano e meio, pastor. Era uma criança de tudo, né? Um A bebê. criança cuidando da outra criança. Sim. Aí meu pai pagava a mulher para lavar roupa e eu tomava conta dos meus irmãos, e assim a gente foi passando a nossa vida, pastor. Corremos muito risco, né, de vida, porque o caixão, o poço, né, antigamente tinha uns poços que tinham umas caixas, né, na boca do poço. Então a caixa do poço estava assim, estragada, apodrecida já, e a gente às vezes sentava em cima da caixa do poço, então em ponto da gente cair, né, dentro do poço. Mas a gente sentiu a mão de Deus. Eu hoje, né, com a experiência que a gente tem, a gente viu a mão de Deus em todo momento, né, cuidando de nós. É porque Então, assim, Clarice, percebe-se assim que nessa sua infância não é um acontecimento, né? É uma sucessão de coisas que vão acontecendo, né? E sim, especialmente assim a criança, ela precisa muito da presença e da atenção da mãe, né? sim, E isso em algum momento foi tirado, isso muito cedo, né? Devido às circunstâncias, toda essa situação, né? E isso poderia, olha só o que eu vejo aqui, uma coisa interessante, porque isso poderia ter criado em você e nos seus irmãos algum tipo de revolta, né? Traumas que poderiam trazer prejuízos assim, talvez muito maiores, que prejuízo na situação dessa a gente sempre tem, né? sim, é Sempre verdade. tem, mas prejuízos muito maiores dentro do contexto emocional. Mas eu vejo você hoje, por exemplo, você acabou de falar aí, né? Você olha para o passado e você não se prende às questões negativas apenas, mas você olha assim, olha, eu vejo a mão de Deus, né? Como que Deus, de alguma maneira, e esse pensamento é muito positivo, porque o coração agradecido, o coração que vê, mesmo em meio a uma questão, a uma situação negativa, encontra questões positivas, eu acho que aí está a nossa verdadeira essência, né? É Verdade. nisso que nós temos que nos prender, pegar as partes saudáveis para curar as partes doentes, né? Que todos Sim, nós, na verdade, em nossa história, temos momentos difíceis e momentos que, né, que são momentos que Deus ali está dirigindo e mostrando. Só que às vezes a gente se prende só às questões negativas e não vê as evidências de Deus, né? Então, dentro da sua infância, foi uma infância com muitas turbulências, né? Mas você está aqui hoje contando a história. Isso quer dizer que Deus fez você passar por, permitiu, né? E ajudou você a passar por tudo isso, né? verdade, pastor. E me diz uma coisa, você foi mexendo, você foi entrando meio que num assunto aí, já, e assim, isso aí vai caminhando já nessa direção. Porque você, veja só, você disse que você teve um contato. Em algum momento você disse que não, que dentro do contexto familiar não se falava muito de Deus, que a sua vida foi meio assim voltada para crescer sem estar essa questão espiritual aguçada. Mas em Sim. que momento assim você teve esse contato de Deus, a Igreja Adventista apareceu na sua vida? Você disse que foi na sua infância ainda, né? Mas em que momento? Como que essa história ela ligou com essa questão da igreja, tudo mais? Isso, pastor. Agora eu vou entrar nesse assunto que o senhor está falando, né, do, do como Conversão. Deus, né, a conversão chegou na minha vida. Aí, meu pai, ele teve que procurar uma pessoa para cuidar da gente, porque o policial, morava em frente da nossa casa. E ele tinha recebido reclamações de nós, né, que a gente estava mexendo em coisas do vizinho. Então, e daí meu pai ficou preocupado e teve que procurar, né, alguém para cuidar da gente, porque a gente era tudo crianças, né, não tinha juízo. Então, aí ele arrumou uma senhora que ela passou a ser a nossa madrasta, né, a nossa segunda mãe, quer dizer, terceira já, né? Uhum. E daí ela começou a cuidar da gente, assim, como cuidadora, né? E aí, com o passar dos dias, elas passaram a morar juntos, se apaixonaram e passou a morar juntos. Então, ela começou a cuidar de nós, ensinar muitas coisas que a gente não sabia, né? Cozinhava, limpava, lavava. E assim, a nossa vida no início, assim, foi bem, até boa e tranquila, né, pastor? A gente pensou assim, nossa, agora a gente está bem. Melhorou. Melhorou, melhorou bastante, né?
Só que o meu pai, ele não colaborava, pastor, né? E aí daí começou a beber de novo e dar bastante trabalho. E daí começou a trazer problemas novamente, né, para o lar, né, para já a terceira mulher. E a gente começou a sofrer com as consequências, né, pastor? Muito maus tratos, né? Muitas dificuldades para a gente se relacionar com meu pai. E, e a gente daí começou a ter problemas. Daí depois começou a vir filhos do meu pai com a minha madrasta, né? Minha terceira mãe. Aí começou a vir outros filhos dele. Então as coisas começou a complicar cada vez mais. Aí começou tudo de novo a turbulência, pastor. Mais criança, né? Para a gente cuidar, para se preocupar. E assim a gente foi seguindo a vida, pastor. E daí nisso veio a mãe da minha madrasta, essa que morava, passou a morar com a gente, né? Ela veio fazer uma visita para nós, né? Ela não conhecia a gente. Aí quando ela veio fazer a visita para nós, pastor, ela me convidou para ir na igreja com ela, ali no Encantado mesmo, né? E adivinha qual igreja que ela me levou? A igreja de Adventista. Sim, eu sendo católica, né? Porque meu pai dizia que eu era católica, mas ele nunca me levava na igreja, né? Mas a primeira igreja que eu me lembro, que eu pisei a primeira vez, foi a igreja adventista, uma igreja ali do Encantado do Oeste, né? E ali, pastor, naquela igreja, eu fiquei assim impressionada quando eu entrei. Fui com a vozinha, né? A mãe da minha madrasta, que eu tinha muito carinho por ela, muito amor por ela. Então eu fui vendo na vida dela, pastor, um Deus que eu não conhecia até então, né? Então ali a minha história agora com Deus começou a ser diferente. Aí começou a despertar em mim, no meu coração, aquele desejo, né, por seguir, por ter uma igreja, né, para ir, para aprender, né, para seguir os caminhos de Deus. Mas o Oi, meu irmã pai Clarice. Oi, irmã foi. Clarice, só segura nesse pontozinho aí, porque você falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Você disse que essa senhora, Uhum. né, que levou você para a igreja, você criou uma boa impressão assim da igreja, você teve uma boa impressão, mas a Sim, forma que ela vivia, que ela fazia, né, chamou muita atenção sua, né? Porque ela demonstrava essa sinceridade, essa cristandade, né? E assim, aí exatamente nesse ponto que a gente já começou hoje a falar, né? A uhum. ideia da missão atrativa, né? A pessoa pode falar um monte de coisas, mas se ela não demonstra, se ela não vive, não adianta, né? E Verdade, isso que isso. você acabou de colocar aqui, né? Que essa senhora, ela chamava a atenção, a sua atenção, até pela forma que ela vivia a questão da religião, da igreja, né? E Sim, aí despertou em você também esse interesse, né? E aí você tinha um embate aqui, porque o seu pai, ele não deixava você, ele proibia você ir em qualquer outra igreja, né? verdade. Apesar de não levar você na igreja que ele dizia que você pertencia, mas também Uhum. não permitia que você fosse em outra, né? Que Sim, você gostava. E você chegou, então, a orar a Deus, né? A orar a sim, Deus. isso mesmo, pastor. Eu daí no meu jeito, né, na minha maneira, eu comecei a pedir a Deus, Senhor, né, que caminho que o Senhor quer que eu siga, Pai? Aí eu fui crescendo e fui vendo a dificuldade que eu tinha, né? Porque meu pai, de maneira alguma, ele não deixava eu ir na igreja adventista, né? Tinha, assim, não sei o que ele tinha quanto à igreja adventista, que não deixava eu ir de maneira alguma. E eu comecei a pedir a Deus, pastor. Eu pedi a Deus, assim, que Deus preparasse uma pessoa, né, que pudesse seguir comigo. Nem que eu fosse quando eu tivesse já uma idade, né, de maior, que Deus preparasse uma pessoa, né, para me casar, que eu pudesse seguir junto, seguir os caminhos de Deus junto, para não ter esse problema, né? E eu fui crescendo, né, e a vida cada vez mais difícil. Teve momentos, dois momentos, né, vou tentar encurtar a história. Teve dois momentos que eu tive que sair de casa por causa das atitudes do meu pai, né? E a gente sofreu muito por causa da bebida e outros problemas que eu não vou comentar, né? Eu tive que duas vezes praticamente sair tarde da noite de casa, né? Porque na minha casa não tinha como eu ficar mais. A primeira vez eu saí, aí meu pai e minha madrasta fizeram de tudo para mim voltar, né? E adivinha onde que eu tinha ido nessa saída de casa? Eu tinha ido parar na casa dessa avó que queria
me levava para a igreja. Olha que, né? E daí eu fiquei lá com ela um tempo, e depois, aí meu pai, minha madrasta me buscaram de volta, né? Prometeu que não ia proibir de eu ir na igreja, que ia ser bons para mim, né? Que não ia acontecer mais nada de ruim comigo. E eu confiei e voltei, mas a minha avó falou perto deles, falou, olha, se eles começarem, né, te maltratar de novo, né, se teu pai começar a te maltratar e começar, assim, você sofrer na mão dele, você volta para cá de novo, né? E eu, amém. Eu falei, eu vou fazer isso mesmo. E daí foi o que aconteceu, pastor. Eu voltei para casa, aí logo começou tudo de novo, a luta, sofrimento, né? Eu levantava 5 horas da manhã para fazer marmita para os meus irmãos. Eu tinha dois irmãos abaixo de mim que trabalhavam no posto, porque não tinha como trabalhar mais com meu pai, que ele era mecânico, né? Só que eles tinham arrumado emprego porque meu pai pegava o dinheiro da oficina, né, e bebia tudo em pinga. Gastava tudo e nós passava necessidade. Daí eles tiveram que arrumar um emprego, né? Aí, como eu levantava bem cedo para preparar a marmita para eles, aí eu, novamente, numa madrugada, eu saí de casa de novo e fui parar na casa da vozinha adventista. Ali era a cidade de refúgio. Meu cantinho de refúgio, pastor. E daí, lá na casa dela, ela morava no sítio, né? Então tinha uma certa dificuldade para a gente ir na igreja. Mas de vez em quando a gente podia ir no sábado, né? E daí eu fiquei na casa da minha avó por um período, até que eu tive que arrumar um emprego e vim para a cidade, né? Aí eu arrumando o emprego, eu fui parar nesse emprego. E daí eu comecei a ter dificuldade com o sábado, pastor. Porque no emprego eu tinha que trabalhar no sábado também, né? Aí o que que eu fiz? O emprego ficava perto da igreja matriz, a igreja católica, né? Aí eu comecei a ir na igreja matriz para não ficar sem seguir nada, né, A pastor? igreja. É, sem igreja nenhuma, né? Só que no meu coração, eu sempre, Deus, o Espírito Santo, sempre fazia eu lembrar da minha oração, né? Você pediu, né? Você pediu um caminho, o caminho que era de acordo com a palavra de Deus. Até teve um momento, pastor, que eu me esqueci, que eu pedi para Deus mostrar o caminho que eu deveria seguir, né? Que fosse o caminho que fosse da vontade de Deus e não da minha vontade, né? E daí, nesse ponto, pastor, eu comecei a ir na igreja matriz, na igreja católica, e eu comecei também a participar do grupo de jovens da igreja católica, né? E daí, eu comecei a participar do grupo de jovens, na época eu tinha um namoradinho, na paquera, né? E eu, logo daí, eu separei, não deu certo, né? Daí a gente se deixou. E daí, logo, na segunda vez, na terceira vez que eu fui no grupo de jovens, eu conheci o Valdir, que é o meu esposo hoje, pastor. Então, o Valdir se aproximou de mim, ele não, vendo que eu estava sozinha, né? Então, ele se aproximou e a gente começamos a namorar, né? E casamos na Igreja Católica. Tivemos a nossa filha Gessiane, a mais velha, ela deve estar na sala, ela falou que ia assistir. E aí nós tivemos a nossa filha mais velha, a Gessiane, e daí, pastor, aconteceu um fato, né? A resposta de Deus começou a acontecer. Aí a gente estava na casa da minha sogra, um final de semana, e tinha um convite com a semana de oração na estante da sala dela. E daí eu peguei esse convite, olhei, a Igreja Adventista, uma semana de Olha oração. aí. Aí eu falei para o Valdir, meu esposo, né? Eu falei, olha, vai ter uma semana de oração na Igreja Adventista, na igreja da avó, né? Da avó Amália. Aí eu falei para ele assim, vamos ir? Vamos fazer uma visita? Eu conheço essa igreja, eu já fui, né? E eu gosto muito dessa igreja. Aí o Valdir aceitou o convite, né? E a gente começou a ir, pastor, aquela semana. E a gente se apaixonou completamente pela mensagem, pelos louvor. E o pastor não imagina a alegria, pastor, que eu sentia no coração, que Deus estava respondendo aquela minha oração lá da minha infância, né? Aí, às vezes, o Valdir não podia ir, eu pegava a Gessiane bebezinha no colo Isso. e andava quilômetros para poder chegar na igreja, né? Aí, na volta, às vezes, o pastor, na época, o pastor Lino Macedo, Antenor Lino Macedo, né? Ele me levava para casa. Ele era um pastor, assim, bem dinâmico, bem carismático, né? Assim, bem acolhedor. Esse pastor na época era.
E daí, no final da semana, o que que eu pergunto, o que que eu pedi para o pastor Antenor? Falei, pastor, a gente precisa estudar a Bíblia, né? Meu esposo precisa fazer um estudo da Bíblia. E o senhor, eu gostaria que o senhor oferecesse o estudo para ele. Aí o pastor Antenor falou, vamos oferecer o estudo para o seu Valdir, então. Aí ele veio um dia de tarde lá em casa, um sábado à tarde, né? Daquela semana de oração. E ofereceu um estudo, e o meu esposo prontamente aceitou o estudo do Apocalipse, pastor, porque ele tinha muita curiosidade de conhecer o Apocalipse, né? Então ele aceitou o estudo, a gente começamos o estudo com o pastor, depois ele passou para um irmão seguinte, o estudo, aí esse irmão mudou daqui da região, daí passou para o terceiro irmão, que é o irmão Ingo, que até hoje ele está congregando com a gente, né? Já está com 80 e poucos anos esse irmão, que ele foi um pai para nós, um pai espiritual. Bênção. E daí a gente terminamos o estudo, pastor. E o meu esposo, assim, ele teve uma dificuldade, né, para aceitar a mensagem de Deus. E Deus foi trabalhando, a gente foi orando e Deus foi trabalhando na nossa vida, pastor. Com as dúvidas, né, que principalmente meu esposo tinha. Aí Deus foi respondendo, foi trazendo pessoas. Porque o bom nosso, pastor, é que a gente não deixou de ir na igreja. A gente começou a ir na igreja na semana de oração e a gente Não foi parou tão, mais. não paramos mais. E fomos tão bem recebidos na igreja que a gente não parou mais de ir na igreja. E a gente frequentou a igreja mais de ano antes de passar pelo batismo. Pelo batismo. Isso. E Porque a gente teve, assim, meu esposo, né, ele demorou um pouco para entender certas coisas, né? E até mesmo que tinha algumas questões que tinha que resolver primeiro, né? Então a gente demorou um pouco mais. E daí, quando a gente tomou a decisão de se batizar, né? Aí o irmão daqui de Palotina levou nós para a igreja de Terra Roxa, que é o nosso distrito, né? Daqui de Palotina, faz parte do distrito. Daí nós batizamos lá em Terra Roxa. Não temos foto, pastor, porque a gente não era leigo no assunto, né? Não tinha experiência e na época ninguém se lembrou de tirar foto nossa. Mas faz parte. vai fazer 37 anos, pastor, agora em novembro, que a gente faz parte da Igreja Adventista. Bênção. Você vê como Deus vai dirigindo todas as coisas, né? Sim, Quando a gente olha para o passado, especialmente na sua história, você vê como as coisas vão se encaixando, você percebe a direção de Deus, né? Dentro da sua sinceridade, mesmo ali, em algum momento, você tem essa questão religiosa muito aguçada, você sabe que precisa buscar Deus, né? Aí você, em algum momento, você não consegue ir para a igreja adventista, mas ali você ia, né, com a sua sinceridade, você ia para a igreja que dava para você ir. Mas Deus esteve na direção da sua vida. Olha, você olha lá no estante da avó lá e tem um convitezinho. E a gente pensa que isso é uma coincidência, mas não é. É o é na Espírito Santo que faz isso na gente, né? É o Espírito Santo que fala assim, ó, olha aqui, ó, olha esse papelzinho aqui, ó. Aí quando você olha, opa, um convite de semana de oração na igreja adventista. O Espírito Santo fala assim na sua mente, ó, vai para a igreja, convida o esposo. Tudo isso é o Espírito Santo dirigindo. Tudo isso sim, é o Espírito Santo conduzindo, né? E eu uhum, vejo que nós precisamos olhar esses detalhes da nossa história mesmo, viu, irmã Clarice? Para a gente sim. entender como Deus vai guiando e vai dirigindo a nossa vida, né? Então, pastor. E daí, pastor, a gente teve o nosso filho, né, o segundo filho, Gênison. Nós temos um casal de filhos e eles já são casados, né? Eu até mandei algumas fotos para o pastor Wagner aí. E eles já são casados já há alguns anos. E então, o nosso filho, Gênison, ele teve muitos problemas de enfermidade. Bom, a gente teve muita luta na nossa caminhada. Temos até hoje, né, pastor? Mas no início, a gente teve muitas lutas, né? O nosso filho, a gente quase perdeu ele por uma enfermidade. E a gente precisou até ir para Londrina, né? Fazer tratamento lá. E graças a Deus, pastor, é, eu aprendi muito nas provações, né? Eu aprendi muito a confiar em Deus, a depender mais de Deus. E nessa época que a gente quase perdemos o nosso filho, eu entreguei ele. Chegou um ponto assim, pastor, depois de tanta luta, médicos, remédio, tratamento e nada resolvia, né? O médico desenganou. E a gente gostaria que ele encaminhasse para fora, ele encaminhou, não deu assinatura, né? Voltou os papel. A gente teve que ir por conta, né? Com fé e coragem para que lá no HU, pelo SUS, né? Recebessem Uhum. ele.
E graças a Deus a gente conseguiu, né? Orando e confiando em Deus. E lá Deus preparou uma família para acolher nós, pastor, porque a gente não tinha condições de pagar um hotel. E Deus preparou uma senhora, né? Eu vou tentar resumir, mas foi assim, tudo a mão de Deus, pastor. Espírito Santo conduzindo tudo, né? Apesar de que eu não conhecia, não tinha essa experiência com a presença do Espírito Santo ainda na minha vida, mas hoje, né, eu conhecendo, eu percebo que o Espírito Santo que conduzia tudo, né? Falava ao nosso coração, colocava versos da Bíblia, né, para nos confortar, para a gente ter fé. Eu lembro que quando a gente foi no hospital lá de Londrina, e quando meu filho foi desenganado mesmo, né, que o médico lá falou que ia ter que passar por uma cirurgia muito delicada, mas que eles iam demorar mais para ver se ele aguentaria passar por essa cirurgia, porque ele estava assim numa situação bem difícil, né? E foi no momento, pastor, que eu entreguei ele nas mãos de Deus. Ele tinha na época menos de um aninho. Nossa, E eu entreguei novinho. na mão de Deus e falei para Deus assim: Deus, eu olhei para cima, né, saindo do hospital e falei: Deus, eu acredito e tenho fé nesse Deus que é falado na tua palavra. Eu tenho fé num Deus que cura os enfermos. Eu tenho fé nesse Deus que levantou paralíticos, que fez muitos milagres no passado. E eu acredito e creio nesse Deus hoje ainda, que a Bíblia ensina, né, nas histórias que eu conheço. Entreguei, pastor, na mão de Deus e fiquei em paz. Entreguei e falei: agora é contigo, Senhor. Agora eu vou parar de lutar sozinha e vou entregar nas tuas mãos. Nesse momento, pastor, daí o hospital lá pediu uma série de exames, né, dele. E aqui onde eu moro também eu teria que fazer uma série de exames aqui na nossa cidade para que vesse se batia, né, com os exames de lá. E quando eu peguei o resultado dos exames para voltar para lá para o hospital, né, o HU lá de Londrina, quando eu peguei o resultado dos exames daqui, pastor, por exemplo, um mês antes que ele tinha feito os exames, tinha o quadro dele, tinha dado 70% do intestino, que o problema dele era no intestino, né? Tinha dado 70% do intestino dele tomado de infecção e fungos. E quando foi, depois que eu entreguei ele na mão de Deus, cerca de 30 dias, eu vim pegar os exames novamente. Pastor, eu saí do posto do laboratório lá, eu peguei os exames, eu olhei os exames, porque a gente já tinha experiência, né, de tantos exames que ele fez. Aí eu olhei antes de levar para o médico, né, e tinha dado tudo zerado, pastor. O menino não tinha mais nada, pastor. Que bênção, hein? A honra e Um glória de milagre nosso aconteceu, né, irmã Clarice? aconteceu. Eu tinha vontade, pastor, sair gritando para todo mundo do milagre que Deus tinha feito na vida do nosso filho, né? Só que daí Imagina. eu teria que nós voltar lá para a cidade de Londrina para ver os exames de lá também, né? Porque lá eles tinham pedido até exame de suor dele, até do suor. E daí os exames de lá também, pastor. Graça, para honra e glória de Deus, não tinha dado nada. A única coisa que deu, pastor, que não era enfermidade nenhuma, né? Era o ferro do sangue dele estava muito abaixo, por causa da alimentação dele já há muito tempo, né? Uma alimentação assim, uma dieta muito rigorosa, e ele já estava raquítico, né? Com problemas, né? De anêmico, né? Anemia. Então ele deu assim bem abaixo. E daí o médico só ensinou como tratar, né? Como alimentar ele. E assim, pastor, dia a dia ele foi melhorando. E, Bênção demais, hein? e graças a Deus, Deus deu ele de volta para nós, são e salvo, assim como eu pedi. E Né? hoje ele está com Totalmente. quantos anos? Hoje ele fez 31 É um homem. Rapazão. em junho, fez Mas trinta e que três bênção, hein, irmã? Que bênção, irmã Clarice. Como Deus foi conduzindo, foi trabalhando, né? Dirigindo todas as coisas. Mais uma pergunta, irmã Clarice, até pelo nosso horário, porque já falta aí 10 minutos para as 8, né? Sim. Uma pergunta que não quer calar, porque dentro dessa história toda você tem visto as evidências de Deus, a direção de Deus, né? Como que você conheceu a Sala 57? Então, Como foi pastor, esse processo para você estar aqui hoje? Porque muitas pessoas dizem assim, ó, uma amiga, uma irmã, uma pessoa me mandou um link, eu não entrei, passei um tempo, entrava, mas não entrava, mas um dia eu entrei e aí gostei e tal.
Como que foi a sua história com a sala? Então, pastor, o primeiro contato que eu tive com a sala foi o nosso irmão aqui da igreja onde a gente congrega, do Pôr do Sol, né? E ele comentou da sala que ele tinha assistido, né? E tinha até passado a lição um dia na sala. Ele contando para nós, né? E eu Qual o nome despertei o dele interesse, mesmo? o nome, Milton, Milton. Milton. É. E daí me despertou interesse em conhecer. Eu sou assim muito curiosa quando as coisas é boa, espiritual, eu sempre gosto de participar também, né? E daí ele passou, me pediu para alguém me pôr no grupo, né, da sala, onde recebe os links, né, da sala. E daí nesse grupo eu entrei pelo YouTube e daí eu falei com uma que eu gostaria, né, passei o meu contato, que eu gostaria de uma moderadora. E fiquei dias pedindo, né, alguém para me auxiliar, para me ter contato, né, passar os links para mim direto, né? E de repente foi vindo, veio uma moderadora, veio a Patrícia, até anotei para não esquecer. Veio a Érica Patrícia, de repente veio a moderadora Sirlene, de repente veio a Lilian. Aí por fim eu fiquei com três moderadoras, pastor. E às vezes, Por falta às de vezes uma, já tinha quatro, né, irmã Clarice? sim, e às vezes a Miriam também me manda alguma coisa também. E daí, pastor, eu cada vez fui me apegando mais e me aproximando mais, e eu não consegui mais ficar sem participar da sala. Apesar de que pelo Zoom eu entrei poucas vezes, né? Mais pelo YouTube, e graças a Deus, pastor, a partir do momento que eu entrei na sala, que eu cresci espiritualmente, né? Aprendi como buscar a presença do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que até então eu não tinha esse conhecimento, né? Aí eu comecei, junto com a sala, pedir o batismo do Espírito Santo na minha vida, e eu sinto, pastor, que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, na minha família, né? Até mesmo na igreja, Amém. pastor, eu percebo isso, Irmã, né? Clarice, quanto tempo faz que você está aqui na sala? Já tem perto de 3 anos já, pastor. Benção. Então já tem um tempinho já. Sim, E veja, olha como é importante isso aqui, viu, irmão Clarice? Me permita aqui agora falar um pouquinho aqui com a sala, o pessoal que está aqui, o pessoal que vai entrar ao longo do dia, né? Olha como é sim, importante, né, a gente tirar um tempinho e mandar o link, né? Mandar o link, porque quem fala com as pessoas que estão recebendo o link é o Espírito Santo. Não somos nós que convencemos as pessoas a entrar na sala. E por quê? E por que entrar na sala? Porque aqui, né? É o momento da gente de concentração, da gente buscar a palavra de Deus, buscar a direção do Espírito Santo. É um ambiente que 100% das pessoas que vêm aqui declara que é um ambiente saudável, é um ambiente gostoso, é um ambiente de aprendizado, é um ambiente diferenciado. sim, Se é assim, por que não, né, estar sempre trazendo pessoas para esse ambiente, né? Já que é bom para nós, vai ser bom para milhares e milhares de pessoas também, tá? Irmã Clarice, me responda um negócio, uma outra pergunta, tá? Você falou a dinâmica de você, como que você entrou na sala, como você recebeu o link, foi vindo as moderadoras, né? E várias moderadoras aí auxiliam você. Mas depois que você entrou na sala, você vê assim na sua vida pessoal agora, né? Você vê que houve alguma mudança na área de conhecimento, no contexto de comportamento. Comportamento que eu falo assim, ó. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu orava assim, eu achava que assim estava bom, mas eu aprendi que, né? Agora eu oro mais vezes, agora entendeu? Eu achava que não conversar, eu não tinha ideia de conversar com o Espírito Santo. Eu aprendi aqui que devemos conversar, orar com o Espírito Santo. No seu caso, o que que mudou? e pastor, é muita coisa que não sei se eu vou lembrar de tudo. Mudou na questão, pastor, orar mais, que nem o senhor comentou, né? Agora eu estou orando mais vezes, né? Mais tempo, que eu orava menos vezes e bem menos tempo, né? Então a Então gente, mudou duas coisas na oração, mais vezes e mais tempo, né? eu e meu esposo, a gente tem um plano, né, que a igreja trouxe de orar às 7 da manhã e às 7 da noite. Então, além desse plano que a gente fez, eu procuro sempre levantar, né? O Espírito Santo me acorda às 4 horas, 4h30, para mim ter a minha comunhão e estudar a minha lição, compartilhar os links, orar pelas pessoas, né? Que aqui próximo de casa a gente tem um pequeno grupo e a gente trabalha com esses nossos irmãos que
alguns afastaram da igreja há algum tempo, né? Agora estão retornando. Então a gente tem trabalhado com eles também, orado por eles, né? E mesmo assim ajudando a igreja também. Meu esposo é ancião da igreja, é diretor do Ministério Pessoal, e eu sou do Ministério da Saúde, pastor. Então, na questão da saúde, pastor, mudou muito. O Espírito Santo está trabalhando muito na questão, Amém. na reforma de saúde, porque tinha tentado muitas vezes a mudar meus hábitos e sem sucesso, né? E agora, com a sala, com esse tempo maior que a gente tem de comunhão com Deus, através da sala, e tem me ajudado mais, tem me fortalecido a tal ponto, né, que hoje eu consigo com mais facilidade a mudar meus hábitos que eu tinha antes. Eu ainda estou no processo, mas eu acredito que Deus vai continuar me abençoando nessa questão. Já está É, abençoando, né, irmã Leila? Já está, irmã Clarice. E Leila também, né, Leila? Já está abençoando, né? com É porque certeza. a gente olhando a trajetória da sua vida, nós, vendo hoje, vendo hoje, né, a forma que você colocou aí a sua família, né? Você tem os seus dois filhos, tem a sua casa, o seu esposo. A gente vê como você começou lá, é só Deus mesmo, né, para conduzir a gente olhando para trás. E eu acredito assim, irmã Clarice, que você começou a olhar para o passado, mas você começou a olhar olhando os pontos positivos. Você não Verdade. ficou presa aos pontos negativos. Eu Sim, ouvi recentemente aqui um pastor falando assim, que a depressão é o excesso do passado, né? O estresse é o excesso do presente. E a ansiedade é o excesso do futuro, né? verdade. Então, muitas vezes a gente fica preso a essas coisas que faz mal para a gente. E é muito possível isso porque nós somos seres humanos. Então, nosso grande desafio é prender a nossa visão em Cristo, porque Ele Sim, traz esperança. É Ele que muda o passado, é Ele que dirige o presente e é Ele que nos conduz para o futuro. sim. E eu vejo isso na sua vida. Graças a Deus que você começou a perceber nos detalhes. O que não me sai à cabeça aqui é aquele papelzinho lá que você, aquele convitezinho, aquilo foi um marco na sua história. Eu poderia dizer que aquilo ali foi a virada da sua história, mas o Espírito Santo estava ali, né? E é por isso que nós, queridos amigos e irmãos aqui, olha, nós não podemos desistir. Primeiro nós precisamos nos agarrar com Deus, falar, Senhor, me salva, me ajuda a permanecer firme. Não permita que eu desista do caminho. E aí, a gente ter fome e sede de estar sempre ao lado das pessoas conduzindo a Cristo, né? Sim, Você contou aí como que a sala foi relevante na sua vida. Olha que ambiente, né? Você passou a orar mais, você passou a orar mais tempo, além de mais vezes. Você entendeu mais o ministério do Espírito Santo na sua vida, né? E isso reflete na igreja, no ministério que você está, Ministério da Saúde. Você falou uma coisa muito bacana aí, ó. Eu já tentei várias vezes essa questão de saúde, nunca consegui. Mas agora eu percebo que o Espírito Santo está atuando. Olha, cada um de nós aqui é um aprendizado muito grande, viu? Quanto de nós já tentamos várias vezes as coisas assim, às vezes né, é difícil, não é fácil. Mas quando a gente entra com um processo com o Espírito Santo de Deus, com a pessoa de Deus na nossa vida, muitas coisas nós não vamos nem lembrar como que mudou. Porque verdade. quem faz essa obra é Deus. Quem faz essa Sim, obra é Deus. Minha irmã, eu queria que você desse aí as suas considerações finais, tá? Dentro desse contexto aqui do ambiente da sala, mais alguma coisinha que você acrescentar, tá bom? Então, faça as suas considerações finais. Depois, eu sempre tenho um hábito aqui de, quando eu estou no testemunho, pedir a pessoa que está testemunhando fazer a oração final, viu? Então, sim. depois, você que vai fazer a oração final, pedindo a bênção de Deus sobre esses milhares que estão aí assistindo a sala, tá? Sim, pastor. Então, pastor, e a questão do perdão também. Deus está trabalhando muito nessa questão. Porque como eu vim de um lar assim, né, que eu já contei a história, a gente teve muitos problemas no relacionamento, né, pai e com outras pessoas, né, que a gente conviveu. Então, eu precisei trabalhar, né, o Espírito Santo precisou e está trabalhando ainda muito nessa questão do perdão, pastor. Eu Ok. teve momentos que eu fiquei sabendo que o meu pai, né, adquiriu um câncer por causa da bebida, de uma vida errada, né, do cigarro.
e ele com câncer, e eu precisei perdoar meu pai pelas atitudes, né, pelo tudo que ele fez por nós. Eu orava, pastor, diariamente que o Espírito Santo alcançasse o coração do meu pai, que meu pai se arrependesse de tudo que ele tinha Ok. feito, né, e que eu conseguisse perdoar o meu pai, porque o meu pai, ele chegou num estado assim, pastor, da gente ir lá visitar ele, da gente ensinar ele a orar, ensinar ele a falar com Deus, né? Nós sendo filha, eu sendo filha, né? Aí a minha madrasta ia junto, né? A gente ia junto, às vezes alguns irmãos, a gente ensinar meu pai a orar. Aí o meu pai falava, mas eu não sei orar, eu não sei fazer igual vocês fazem. Aí eu falava, pai, o senhor precisa conversar com ele, como o senhor fala com a gente, né? Fala dos seus problemas, das suas dores, né? E se entrega nas mãos de Deus. Aí meu pai, nessa época, não enxergava mais direito. Meu pai faleceu, pastor, ele tinha 54 anos, com câncer, novo. Uma vida Aí eu, desgastada, né, irmã Clarice? e daí eu escrevia versos da Bíblia, pastor, na cartolina, bem grande, na folha sulfite, né? Aí eu escrevia versos da Bíblia bem grande, inclusive aquele João 3,16, né, que todos sabem de cor, porque Deus Deus amou o amou, mundo de tal maneira. deu seu único filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu escrevia bem grande e pedia para o pai: o pai está enxergando? Aí o pai falava: sim, agora eu estou enxergando. Eu colava na cabeceira da cama dele, pastor, e falava para o meu pai: pai, todos os dias o senhor medita nesse verso, todos os dias o senhor fala com Deus. E daí, pastor, meu pai foi se entregando nas mãos de Deus, porque a minha tia que cuidava dele, que foi outro pedido que a gente fez para Deus, que alguém acolhesse meu pai, porque meu pai estava numa situação, pastor, que não tinha como a gente morar, a gente cuidar dele, né? Aí a minha tia, a irmã mais nova dele, cuidou dele nessas horas mais difíceis, né? E Deus, pastor, usou um primo, né, que é de outra denominação, mas usou esse primo, que é um pastor, né, de uma igreja, usou esse primo para ajudar meu pai a se entregar completamente a Deus, a pedir perdão para Deus. E meu pai, graças a Deus, morreu em paz, nos braços de Deus. Que bacana a gente ouvir você contando essa versão da história, né? Porque você tinha muitos motivos, humanamente falando, né? Para guardar as mágoas, para, né? Mas Deus foi trabalhando na sua vida, né? Para que você pudesse estar, então, se aproximando. E esse final foi um final, né? Que deixou você também em paz, né? Porque se fosse um final diferente, talvez você até hoje tinha situações mal resolvidas. Se eu perguntar um negócio para você de forma bem rapidinho aqui, né? E a sua mãe? Então, eu até ia falar agora, pastor, a minha mãe, ela tá viva ainda, ela mora lá em Naviraí, né, Mato Grosso, aqui no Tá. sul. Não, não, perdão. Ela mora agora em Nova Esperança, né? Fica próximo a Paranavaí. E a gente visitou ela algum tempinho atrás. E a gente tentou, pastor, porque teve uma época que ela veio morar com a gente, né? A gente já era casado. E ela tentou se aproximar de nós. Ela ficou um mês aqui em casa, pastor. E eu tive a oportunidade, né, da gente levar ela na igreja, mostrar o amor de Deus para ela. E até mesmo porque ela fuma, né? E até mesmo eu até tentei fazer o curso como deixar de fumar junto com ela, né? Mas sem sucesso, pastor. Ela rejeitou, não quis, né? Uma pessoa assim bem desligada, né, das coisas de Deus. Aí agora essa última vez que a gente foi lá, pastor, olha só a mão de Deus, pastor, porque a gente sempre tem orado, né? E a gente conversando com ela, meu esposo até conversou bastante com ela, né, na questão do nosso passado, né? Porque ela é uma pessoa assim bem amargurada, porque ela sempre tenta arrumar um culpado pela situação que a gente passou, né? Ela assim, ela não se preocupa em tentar mudar de agora em diante, né, pastor? Tratar a gente diferente hoje, né? Ela fica vivendo o passado e tentando arrumar um culpado para tudo, né? Aí meu esposo conversou muito com ela, oramos com ela, e daí ela falou que uma adventista, pastor, estava visitando ela. Aí o meu esposo até falou para ela assim, pede uma Bíblia, né? Porque ela tá sem Bíblia. E a gente não tinha levado uma Bíblia nova, nós tinha só o grande conflito, eu deixei para ela, né? E daí a gente está trabalhando na questão espiritual com a minha mãe agora, pastor. E a gente trabalhou na questão espiritual também com meu sogro, a minha sogra, né? Meu sogro, ele aceitou Jesus no finalzinho da vida dele também.
Espírito Santo preparou tudo, pastor. Então, hoje não vai dar tempo, né? Uma história, tem muitas histórias aí, pastor. Vai ter parte 2 desse testemunho, hein? Vai, tem muitas histórias ainda para contar. Então, acho que é melhor nós encerrar, né? Que o horário já é 8, avançado. 8 e 5, né? Hoje nós vamos fazendo uma vigília, agora vamos para 58, né? Hoje a Sim, sala não foi 57, hoje a sala foi 58, né? Mas, minha querida, brincadeiras à parte aqui, né? A sala de oração 57, isso aqui faz parte, né? É a gente terminar, não adianta a gente fazer correndo também, a coisa ficar pela metade, né? Eu agradeço imensamente, tá? O seu testemunho aqui é um testemunho com muitos pontos que nos leva a refletir, muitos pontos nos levam a refletir, né? E que Deus continue conduzindo a sua vida, a vida da sua família, tá? amém. Eu percebo na sua história que tem muitas outras coisas assim muito bacanas para poder contar, para poder que é relevante para o aprendizado, né? Mas nosso Sim, tempo já avançou e avançou bastante, né? Vamos combinar aqui um outro momento, nem que seja um momento mais curto para a gente trazer mais informações aí. Para beleza. mim, eu vi muitas coisas assim interessantes, é tanto que eu destaquei aqui algumas coisas, né? Que Deus continue dirigindo aí a sua vida e a vida da sua família. Eu quero pedir que você encerre, né, aqui, dando um oi para a sala, mas encerre aí com uma oração, tá? Pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós aqui. Sim, beleza, pastor. Vamos orar, então. Querido Pai, nosso Deus de amor, neste momento, ó Deus, estamos encerrando esse testemunho, mais esse testemunho, dentre tantos outros que a gente já ouviu aqui, ó Pai. O Senhor tem trabalhado na nossa vida, na vida de cada um de teus filhos, ó Deus, com cada um com a sua história, e a gente sempre está aprendendo um com os outros e sempre pegando como lições para que a gente possa estar melhorando a cada dia, ó Pai. Obrigado, Senhor, por ter me usado nesta manhã com testemunho. Obrigado, Senhor, por cada participante da sala, pela pregação de hoje, pelo momento da lição, ó Pai, da oração. Obrigado, Senhor, porque essa sala existe. Obrigado por esses pastores e moderadores e todos que são usados, se deixa ser usado pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Muito obrigado pela tua presença em nossa vida, ó Pai. Pedimos, ó Deus, neste momento, o teu perdão. Pedimos, neste momento, mais uma vez, ó Pai, o batismo do Espírito Santo na nossa vida, ó Pai, para que possamos, ó Deus, ser ensinados e guardados e orientados pelo Senhor, para que a gente possa continuar no caminho, aprendendo a cada dia mais como ser um verdadeiro cristão, ó Pai. Amém. Nós pedimos, ó Deus, a tua presença com os pastores da sala, com todas nossas irmandades, ó Deus, com todos os meus amigos, pessoas que a gente ama e compartilha, ó Deus, essas experiências. Que o Senhor, ó Deus, esteja alcançando a cada coração, ó Pai. Eu Amém. peço e agradeço, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Irmã Clarice, eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. E outra coisa, receba o abraço da sala, viu? Nesse momento, a sala 57 é uma sala que é uma grande família, né? Minha, sua, todos nós. Eu costumo falar que é uma grande família espalhada por esse vasto mundo, né? Verdade. Então, pastor, eu também gostaria de dizer essas frases que têm feito muito sentido na minha vida. Eu te amo, amo a cada pessoa dessa sala, e preciso de você, de vocês, para mim ser feliz. E acredito mais em Deus porque vocês existem na minha vida e na vida da minha família. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Bênção pura, viu? Bênção pura, viu? E o povo do Senhor está animado aí para dar um bom dia para você, tá, irmã? Daqui a pouco o povo vai abrir o microfone aí, Bom ó. dia com alegria. Bom dia com O povo alegria, vai irmã Clarice. falando aí, ó. Bom dia com alegria, né, povo do Senhor? Bom dia, com alegria. Irmã Clarice, obrigada. Bom dia, Clarice, nós te amamos, Garcia Lígia. Obrigada por te amamos, Clarice. Cheiro, minha flor, nós te amamos.